Boa noite, eu me chamo Eduardo. Eu tenho 32 anos e moro em Goiatuba, Goiás. Há alguns anos realizei o sonho de ter minha própria casa. Aqui onde eu moro é um pouco afastado da cidade, pois é um loteamento novo e aqui devem ter umas 6 casas no máximo. Uma casa aqui, outra depois de umas 2 ruas. É tipo casa de sertão. É bem calmo e por isso resolvemos nos mudar para cá o mais rápido possível. Mas passamos por noites de terror assim que viemos morar aqui. Era março de 2020 quando nos mudamos. A minha casa é uma daquelas casas financiadas pela Caixa. Tem um muro bem alto, cerca elétrica e é muito bonita por dentro. Tem uma garagem grande e um corredor que fica ao lado da casa, que dá acesso ao quintal e é bem seguro. Mas mesmo assim, toda essa segurança não servia para o que estava prestes a acontecer. Tudo aconteceu na quaresma, mais ou menos 2 semanas depois de termos nos mudado. Minha esposa estava grávida de 8 meses e já estava bem perto de ganhar o bebê. E como todos sabemos, a grávida sente desejos e com a minha esposa não foi diferente, mas o desejo dela foi no mínimo incomum. Eram umas 10 horas da noite de um sábado, quando ela me pediu para comprar fumo porque ela queria mascá-lo. Eu achei aquilo muito estranho, pois nem eu e nem a minha esposa fumamos, mas mesmo assim eu fui atrás do fumo para ela. Peguei o carro e fui saindo. E sabe aquele pressentimento que algo ruim vai acontecer? Pois é, eu senti na hora que coloquei o pé para fora de casa. Me deu um calafrio na espinha e eu pedi para minha esposa trancar as portas. Eu fui e não demorei muito. Foi mais ou menos uns 10 minutos. Quando entrei no loteamento, eu vi que tinha algo que parecia um cachorro no portão da frente da minha casa, mas era muito magro e bem grande. Quando aquele bicho me viu, saiu correndo para a mata que tinha em frente à nossa casa. Quando cheguei no portão, notei que a luz da garagem estava acesa. Então eu buzinei e na mesma hora a minha esposa abriu o portão. E quando eu entrei, eu percebi que a minha esposa estava bastante nervosa e com uma cara bem séria. Então eu perguntei o que tinha acontecido. E ela bem séria me respondeu: eu ainda estou com vontade de comer o fumo, mas agora há pouco aconteceu uma coisa bem estranha. Eu comecei a escutar um barulho estranho vindo da rua. Foi então que eu vi aquilo, mas pouco depois o carro parou e você chegou. Eu olhei para ela e disse: era um cachorro, nada mais que isso. Eu espantei ele e ele saiu correndo. A minha esposa, ainda com uma cara bem séria, ficou um pouco mais tranquila e entramos em casa. E eu achava que o desejo de grávida era brincadeira, mas ela realmente comeu fumo. Depois disso, fomos dormir e naquela mesma semana ocorreu de novo. Lembro que na sexta-feira a minha esposa começou a sentir contrações, mas estava sem passagem. Por isso nosso filho nasceu no sábado pela manhã e na segunda-feira ela e o menino já estavam em casa. Aquilo foi muito bom, mas a aparição daquele bicho foi ficando cada vez mais frequente. Teve uma vez, era por volta de 1h30 da madrugada, a minha esposa estava amamentando nosso filho. Foi então que começamos a escutar passos vindo do lado de fora da casa. Junto com aqueles passos, ouvi um grunhido misturado com um uivo muito feio, que assim que você escuta, você toma um susto. Na hora eu fui até o portão da frente, pois aqueles passos iam naquela direção. Eu então liguei a luz e acho que aquela coisa percebeu e saiu correndo na hora. Eu achava que era gente, mas a minha esposa achava que não, pois aquele mesmo rosnado foi que ela tinha escutado na noite anterior em que eu fui comprar o fumo. E era sempre assim, aquilo aparecia e quando a gente ia ver, fugia. Aquilo ficou assim por umas 2 semanas. Foi então que resolvi vigiar para ver o que era aquela coisa. Peguei a minha espingarda do meu avô, carreguei e fiquei na garagem esperando aquilo aparecer. E não deu outra. Eram 2 horas da manhã quando comecei a ouvir aqueles rosnados. Vinham do lado da casa, indo em direção ao portão. Foi então que eu esperei ele passar justo na frente da casa. Assim que ele parou, eu abri e confesso que o que eu vi não era coisa desse mundo. Aquele bicho era todo preto, tinha as pernas viradas e a cara parecia de um cachorro misturado com um porco. Aquilo não se intimidou comigo e ficou ali me encarando. Eu então atirei e aquele bicho correu, mas logo mais à frente ele parou e ficou dentro do mato olhando para mim. E como eu não tinha mais munição, eu fechei o portão e corri para dentro de casa.
Fechei tudo. Eu encontrei a minha esposa e o meu filho aos prantos. Eu nem me lembrava do meu filho. Ele estava chorando por conta do barulho, do tiro. A minha esposa, assustada, perguntou: "O que foi aquilo?" Eu não queria assustá-la, então eu disse que foi uma raposa. Eu atirei, mas ela fugiu. Depois de um tempo, o meu filho foi se acalmando e acabou pegando no sono. A minha esposa também, mas eu não consegui dormir naquela noite, pensando naquele bicho, ou o que era aquilo. No outro dia pela manhã, eu fui na casa do meu pai falar o que tinha acontecido, pois ele era um homem de idade e talvez saberia como me ajudar. Depois que contei o ocorrido, meu pai falou: "Esse bicho que você viu na noite passada era um lobisomem. Na época de Quaresma, fica mais fácil dessas coisas aparecerem. E ele está indo lá por causa do seu filho, que ainda não é batizado. Ele só vai parar quando ele pegar o seu filho ou quando você batizá-lo." Eu fiquei com muito medo quando o meu pai me disse aquilo. Eu resolvi agilizar logo o batismo, pois queria que aquela coisa acabasse. Mas o batismo foi marcado para 2 semanas depois, e foi mais uma semana daquele bicho aparecendo, rosnando e andando pela minha casa. Confesso que foi a semana mais difícil da minha vida, pois aquela criatura parecia que iria nos atacar a qualquer momento. Mas ele nunca invadiu a nossa casa, só ficava rondando e rosnando. Depois de uma semana, nós batizamos o nosso filho, e não foi de imediato que aquele bicho parou de nos visitar. Foi indo pouco a pouco, até que finalmente ele não apareceu mais. Confesso que minha vida mudou totalmente depois daquilo, e até hoje eu sempre acordo 2 ou 3 vezes durante a madrugada e vou averiguar se tem algo de estranho na rua. Mas sempre está calmo, e se aquele bicho voltar um dia, eu estarei preparado e dessa vez eu não vou atirar no chão. Olá, meu nome é Edson e o do meu primo é Luiz. O ano era 1993. Eu tinha na época 12 anos e eu estou com 40 anos hoje em dia. Meu primo tinha 9 anos e hoje ele tem 37 anos. Sempre fomos e ainda somos como irmãos, porém hoje residimos em cidades distantes. Na época do fato éramos bastante conhecidos na região, pois jogávamos bola e rodeávamos toda a região em busca de frutas. Minha tia morava em Dias d'Ávila, Bahia, e ainda mora na mesma casa. Eu sempre morei e moro em Salvador, mas eu sempre passava todas as férias, e principalmente datas comemorativas, em Dias d'Ávila, ou na casa dessa tia, mãe do meu primo. Ou também na casa da minha avó, que veio a falecer em 2004, que era vizinha da minha tia. Ou até mesmo na casa da minha outra tia, que veio a falecer em 2010. Que morava um pouco mais próximo do centro da cidade. Todas as casas eram e ainda são grandes, porém a casa da minha tia, vizinha da minha avó, tem terrenos e bastante espaço nos fundos, o que sempre me atraía. Como de costume, eu tinha ido passar a Semana Santa daquele ano com essa minha tia, pois sabia que teria uma grande comemoração na Sexta-feira Santa na casa de candomblé de uma das amigas dela. Essa casa ficava no final da rua. Era uma rua muito comprida, mais ou menos com 2,5 km, e o final dessa rua terminava quase dentro da floresta que circundava o polo petroquímico de Camaçari. Eu nunca fui religioso, mas como a maioria das crianças, o que me atraía, na verdade, eram as comidas. Retornamos dessa comemoração após as 11 horas da noite, mais ou menos. Por volta de um ano antes, eu tinha dado um cachorro filhote vira-lata para minha tia e seus filhos, e eles cuidaram desse cachorro com muito amor e carinho, e o nomearam de Menino. Esse cachorro, quando cresceu na casa dos donos, partia para a briga até mesmo com um boi. Ele ficava corajoso na frente dos donos. O carinho deles era tanto com esse cão que eles não deixavam dormir fora de casa. Todas as noites, eles colocavam o cachorro para dormir dentro de casa. Logo ao lado da casa, minha avó criava uma cadela da raça fila brasileiro, e essa cadela ficou no cio. Chegou a pesar entre 60 e 65 quilos. Nesse dia, chegamos em casa por volta de 11h30 da noite, e a minha tia observou que o cachorro dela, no caso o cachorro da família, não estava em casa, e de imediato ordenou ao meu primo e a mim que fôssemos buscá-lo. Sabíamos onde ele estava, pois uma cadela de uma amiga da minha tia
estava no cio também, e sempre ele estava por lá. Parecia até que a vida ficou com dó e pena da gente, pois nos advertiu e deu muitos sinais para desistirmos. E o primeiro deles foi que eu retruquei na tentativa de minha tia de desistir da ideia de mandar a gente na rua buscar o bendito cachorro naquele horário. Mas não teve jeito. A minha tia encheu o saco da gente e nos ordenou que fôssemos. Então baixamos a cabeça e fomos. Saímos de casa e viramos à direita, no mesmo caminho a que tínhamos passado. Andamos uns 700 metros e viramos à direita novamente. Andamos mais 30 metros e passamos por uma ponte, aproximadamente de 4 metros, sobre um rio estreito. Andamos mais uns 40 metros e passamos por um campo onde a gente jogava bola quase todos os dias. Atravessamos a pista que liga Dias d'Ávila à cidade de Camaçari. Descemos um declive e passamos por um matagal, que era imenso de grande. Só faltava a gente passar pela cerca de arame farpado. Passamos e tivemos acesso aos fundos da casa dessa amiga da minha tia. Como havia uma cadela no cio, o quintal estava cheio de cachorro. Então falei para o meu primo, para ele pegar o cachorro dele. Enquanto isso, eu fiquei na lateral da casa esperando. A luz da frente da casa estava acesa. Enquanto o meu primo parou para pegar o cachorro, os outros cães começaram a latir e começaram a fazer uma algazarra tremenda. De repente, o dono da casa saiu pela porta da frente com uma espingarda em suas mãos, e seus 2 filhos, um de cada lado, e cada um com um facão nas mãos. O filho dele sempre andava com nós jogando bola ou atrás de frutas na região. Era raro não estarmos juntos. Quando nos viram, perguntaram o que estávamos fazendo ali. Todos da família saíram e ficaram nos olhando. Explicamos a situação e o pai deles nos disse que não era para nós estarmos ali em tempos perigosos e se ofereceram para que nós dormíssemos em sua casa naquela noite. Nós negamos, pois tínhamos que levar o cachorro de volta para a casa da minha tia. Eles disseram que os meninos ficariam brincando e conversando com nós durante toda a noite. E quando amanhecesse, o pai dele nos levaria de volta para casa. Continuamos dizendo que não podíamos ficar, porque se nós ficássemos, a minha tia ficaria preocupada e iria atrás de nós. Tentaram de todo jeito, mas a gente disse que não podia ficar. Eles perceberam que não conseguiriam. Disseram para irmos atento a tudo e a todos, e termos bastante cuidado na volta. Tudo aquilo pareceu um aviso bobo. Entrou por ouvido e saiu pelo outro. A gente nem deu bola. Meu primo pegou o cachorro nos braços, pois se ele deixasse o cachorro no chão, ele voltaria de novo para a cadela no cio, e partimos de volta. Abriu o espaço do arame farpado para que ele passasse com o cachorro nos braços. Passamos pelo matagal, atravessamos novamente a pista que liga Dias d'Ávila a Camaçari. Passamos pelo campo. Quando estávamos chegando à ponte, escutamos um uivo muito alto e grosso, porém estava distante. De imediato, as orelhas do cachorro, que estava no colo do meu primo, apontaram para cima. Pensamos que o uivo seria de um cachorro muito grande, e eu até comentei: tomara que ele esteja preso. Atravessamos a ponte e escutamos o uivo de novo, dessa vez bem mais alto. O cachorro nos braços do meu primo ficou inquieto, me olhando, chorando e ficava se mexendo. Comentei que o cachorro de grande porte estava solto. Mas depositamos nossa confiança no cachorro do meu primo, pois na presença dos donos ele ficava bravo e valente. Naquele instante, começamos a sentir um odor muito ruim e forte e achamos ser o cachorro do meu primo soltando gases. Mesmo assim, não demos muita bola e seguimos em frente. Quando estávamos a 2 passos da reta de casa, veio o terceiro uivo e estava muito mais perto de nós. Senti que agora o uivo tinha vindo de um local muito mais próximo. Nessa hora, o cachorro do meu primo ameaçou morder ele e fez de tudo para ser solto. Logo pensei e gritei que queria brigar e falei para o meu primo: solta ele, e quando ele for para cima, a gente vê o que é isso. Quando meu primo soltou o cachorro, eu nunca tinha visto uma reação como aquela. O cachorro enfiou o rabo entre as pernas, abaixou as orelhas, abaixou a cabeça e disparou para casa, abandonando o dono e esquecendo a cadela no cio.
Vendo aquela cena, eu pressenti o perigo e gritei para o meu primo correr, que não era nada bom o que estava por ali. Eu sempre fui muito atento, sempre olhei para todos os lados, por onde eu passo. Até hoje eu faço isso. Mas naquele dia eu acredito que Deus bloqueou a minha mente para que eu não olhasse para trás. E acredito que se eu tivesse olhado, eu poderia paralisar de medo. Disparamos pelo caminho e tiramos aqueles 700 metros em um piscar de olhos. Quando chegamos em casa, todos estavam nos esperando atentos, pois viriam como o cachorro chegou. Nos perguntaram o que tinha acontecido, mas estávamos em choque e sem condições de falar. Nos acalmaram, nos dando água com açúcar. Depois de algum tempo, pudemos dizer tudo o que aconteceu. Minha avó de imediato repreendeu bravamente a minha tia por ter mandado a gente procurar o cachorro naquela hora da noite e sozinhos, perguntando se ela estava ficando doida ou se estaria desejando matar a gente. Eu e meu primo fomos ver o cachorro e ele estava debaixo da cama da minha tia e todo urinado e só saiu de lá quando o dia amanheceu. Bem, a minha curiosidade é que se estávamos longe de casa, distante de tudo e de todos, o que favorecia aquela fera, pois se fosse desse jeito, ela teria nos estraçalhado ali mesmo. Mas se não era o desejo dela nos atacar, por que ela estava tão perto de nós? Olá, o meu nome é Rogério. Eu tenho 27 anos e sou vigilante. Trabalho durante toda a noite, desde as 18 horas até as 6 horas da manhã. O relato que vou contar me fez enxergar a vida de um jeito totalmente diferente do que eu via antes. Certamente já ouvi histórias desse tipo, só que eu nunca levei a sério até que esse terrível dia chegou. Nunca algo tão diferente havia acontecido comigo em relação a coisas sobrenaturais. A única coisa que foi mais ou menos parecida e saído do normal é que quando eu era adolescente, em uma das minhas férias do colégio, eu sempre ia para a casa dos meus avós, que ficava em uma cidadezinha no interior. Era um sítio bastante afastado, onde dava para correr, jogar bola e também tinha um açude dentro do terreno. Lá moram poucas pessoas, mas tinha uma senhorinha muito simpática que sempre estava por lá. Ela me olhou de um jeito diferente, meio que rindo, e me olhava fixamente. Eu ia para aquele sítio desde sempre e já a conhecia, só que dessa vez ela estava diferente. Meio que sem jeito, eu perguntei se ela estava bem e se por acaso ela queria falar comigo. Ela disse que sim, porém só falaria comigo no dia seguinte. Bem, ela sempre foi gente fina comigo. Eu falei para ela que tudo bem e que no caso conversaríamos amanhã sem problemas. Me lembro que nessa noite eu mal consegui dormir direito, pensando no que ela queria me falar. Assim que amanheceu, a primeira coisa que fiz foi correr para a frente de uma pequena pedra que tinha lá, e a primeira pessoa que eu vi foi ela mesma. Ela vinha com um sorriso de sempre. Eu fui chegando bem devagar, meio que sem jeito, e dei bom dia para ela. Eu perguntei como ela estava. Ela, por sua vez, com aquela voz bem mansa e rindo de canto de boca, perguntou se eu queria mesmo saber o que ela tinha para me contar. E é claro que eu disse que sim. Afinal de contas, eu não dormi a noite inteira pensando naquilo que ela queria me falar. Ela me disse que em uma outra encarnação eu era um médium e que eu era muito famoso. Como assim? Eu questionei ela. Confesso que segurei o riso porque eu não esperava isso. Eu não acreditava nesse papo de reencarnação, mas eu continuei prestando atenção. Ela falou que parte dessas habilidades de outra vida tinha vindo comigo nessa reencarnação e que a qualquer momento, a qualquer dia desses, eu poderia ver algo que me assustasse e que eu não saberia lidar com aquilo. Ela falou para mim para que eu não tivesse medo e que eu não teria escolha e que aquele dom era meu e eu não poderia me livrar disso. Eu nem dei importância para aquilo. Esse pessoal mais antigo é cheio de histórias, pensei eu. Como respeito, agradeci o toque dela e eu fui para casa, seguindo a minha vida. Aquilo nunca saiu da minha cabeça, mas eu levava a vida normal. Pensava às vezes nesse recado, mas além de não entender direito, eu nem liguei e nem contei para ninguém. Eu só deixei para lá. Tudo se passou em um dia normal de trabalho.
como eu já estava acostumado a fazer. Antes do trabalho, eu fiz uma marmita, tomei um banho e organizei as coisas. Eu mal sabia o que estava por vir. Hoje, depois de tudo, eu diria muita coisa, e naquele dia, eu não sei explicar bem, mas eu acordei diferente. Sei lá, como já estivesse prevendo algo ou como se fosse o destino para acontecer. Estava uma noite arrepiante. Eu estava lá no ponto de ônibus, os carros iam e vinham. Pessoas normais estavam voltando de seus trabalhos, seguindo com suas vidas, como de costume. Pois bem, eu estava ali de boa, esperando o busão voltar para eu ir para o trabalho. O vento estava gelado, as folhas caíam das árvores, mas tudo estava meio sinistro. Eu estava na minha com um fone de ouvido, tentando ignorar aquele clima estranho, concentrando-me na música mais do que nas sensações sinistras que estavam passando por mim naquele momento e naquele horário. Eu esperava um ônibus, e eu estava sempre sozinho, pois naquela linha sempre rodava meio que vazia. Já era de costume eu ficar por ali sozinho, no máximo passava uma pessoa ou outra, só que naquela noite o lugar ficou mais silencioso do que nunca. O som da rua havia sumido, e eu senti um calafrio na espinha. Eu virei a minha cabeça e lá estava ela, uma figura pálida. Ela estava vestida com uma roupa antiga, toda rasgada e suja, e o olhar dela, eu não vou esquecer, eram olhos vazios. Estava claro que aquele ser não tinha nenhuma vida. Que situação embaraçada. Na hora, tudo o que aquela senhorinha havia falado para mim veio à minha mente, só que para piorar a minha situação, eu não tinha dado nenhuma atenção e muito menos eu lembrava de praticamente nada do que ela tinha me dito. E naquela hora me deu um grande arrependimento. Era para eu ter prestado mais atenção, só que eu não tinha mais saída. Eu tirei os fones de ouvido e fiquei ali paralisado, encarando aquilo sem saber o que fazer. Ela estava ali parada, me observando. Eu podia sentir o meu coração batendo mais rápido do que a bateria de uma escola de samba. Ela não dizia nada, mas eu conseguia sentir uma tristeza e uma angústia. Era como se ela tivesse alguma história terrível para me contar. Era como se a energia pesada dela tivesse fazendo algum efeito em mim. Aquela sensação foi a pior que eu já senti em minha vida. Eu tentei falar alguma coisa para ela e cheguei a gaguejar, mas a minha voz saiu tão fina que mal a reconheci. Ela começou a se mover na minha direção. Os cabelos dela voavam ao vento e a essa altura eu já estava suando frio, pensando em sair correndo dali. Nessas horas parece que a perna tem uns 1000 quilos e você fica completamente em choque, paralisado, sem reflexo nenhum. O tempo parece que não passou. Eu não conseguia me mexer e mesmo que se eu quisesse, eu não conseguiria de tanto medo que eu estava. O que ela queria? Por que ela estava ali parada? Foi quando ela abriu a boca, mas o som que ela emitiu era como um vento soprando, só que com um toque de tristeza. Senti como se as palavras dela entrassem em minha cabeça e me contassem toda a história dela. Ela estava presa naquele lugar, naquele ponto de ônibus, onde tudo aconteceu. Tipo uma maldição. Ela estava condenada. Ela começou de novo com aqueles olhos vazios. Eu tentei dizer alguma coisa, qualquer coisa na verdade, mas as minhas palavras não saíam. Aquela alma penada fez um gesto com a mão, tipo um agradecimento, e começou a desaparecer como fumaça. Eu fiquei ali sozinho, estarrecido, olhando para onde ela estava, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Nunca mais eu esperei no ponto de ônibus sozinho, ainda mais naquele ponto. E toda vez que eu passo perto dele, eu me lembro daquela noite. Foi uma noite de puro terror. Desde esse dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Olá a todos do canal Relatos do Frank. Espero que todos estejam bem. A minha história ocorreu em 2019. Eu moro no município de Ouro Preto, onde todos os anos há uma representação da Via Sacra em um bairro local. Meu namorado daquela época me convidou para acompanhá-lo na representação e como seus primos estariam visitando, aceitei para participar com eles e conhecê-los. Tudo estava indo bem durante o percurso,
tudo estava indo normal. Eu seguia toda a família dele. Foi quando notei um comentário da avó dele que me deixou um tanto desconcertado. Não vão além do morro. O diabo anda solto. Na verdade, não entendia o que ela queria dizer e ninguém prestou atenção, aparentemente. Quando terminou toda a representação, estávamos na parte do morro onde tudo acabava. Sua prima com outros primos tirou várias coisas para comer de uma mochila. Eles iriam continuar subindo o morro até um lugar que gostavam. Meu namorado perguntou se eu queria ir com eles e eu disse que sim. Por alguma razão não pensei nas palavras da avó. Começamos a subir e a subir cada vez mais. Eu nunca tinha subido, mas não parecia tão alto, nem que demoraria tanto para chegar, especialmente vindo de uma zona onde estávamos no início. Era como se estivéssemos nos afastado demais. Passamos pela entrada de uma trilha muito famosa que dizem ter túneis, onde pessoas entram para fazer rituais que não têm nada a ver com Deus. Pelo contrário. Chegamos a um ponto no topo que parecia estranho, como se uma má energia estivesse nos esperando. Pensei que só tinha sido eu, e claro, não disse nada para os outros para não parecer medrosa, mas a energia estava tão clara que logo começaram a falar sobre coisas sobrenaturais e acabamos contando histórias de terror. A tarde ia caindo aos poucos, até que escureceu, e estávamos nos preparando para ir embora quando alguém se afastou, provavelmente para ir ao banheiro, e de repente ouvimos um grito abafado que nos fez virar para trás. A apenas 7 metros de nós, de alguma forma, havia uma estátua. Era um torso humano com uma cabeça de cabra, com chifres enormes. A estátua tinha velas ao redor e quase posso garantir que vimos um pentagrama no chão. Não sei o que era aquilo, mas era muito assustador. Pensar que sempre estivemos ali e não vimos nada, não vimos ninguém. Não vimos em que momento aquilo apareceu ali, ou se alguém o trouxe sem que percebemos. Depois, ao longe na escuridão, conseguimos ver algumas pessoas se aproximando. Pessoas que seguiam uma mulher com uma coroa de espinhos. Uma mulher que parecia sorrir, mesmo estando coberta de sangue que a coroa lhe causava. Talvez fosse apenas uma fantasia, ou fosse tinta. Eu não sei, mas não íamos ficar ali para descobrir. Pegamos tudo apressadamente porque as vozes que ouvíamos estavam cada vez mais próximas. Parecia que uma multidão se aproximava, confirmada pelas tochas. Eu vi luzes de tochas se aproximando e começamos a descer correndo, mas tentando não fazer barulho. Quando estávamos prestes a chegar à área onde havíamos terminado a Via Crucis, meu namorado percebeu que faltava 3 de seus primos que não conheciam o lugar. Então, com muito medo, mas decidido, ele subiu correndo de volta para buscar eles. Um som muito estranho preenchia a noite, mas por sorte meu namorado não demorou muito para chegar alguns minutos depois, acompanhado de seus primos. E continuamos correndo até chegar em casa. Os primos disseram que entre as pessoas que subiam havia um homem vestido de preto com uma máscara de bode, e a mulher de branco, a de coroa, ela tinha os braços estendidos como se imitasse Jesus na cruz. O que mais me aterrorizou foi um rugido, aquele que ouvimos lá embaixo, e que de alguma forma eles acreditavam que vinham daquela estátua, que vimos a apenas alguns metros de nós. Naquela noite eu não quis mais ir para casa. Fiquei com a irmã do meu namorado, mas não saí de lá. O pior foi que aquele rugido, aquele mesmo que ouvimos no monte, voltamos a ouvir várias vezes durante a noite, mas dessa vez percorrendo as ruas, perto de nós. Olá, Frank. Eu sou um forasteiro aqui na minha cidade. Alugo uma casa perto da minha universidade e moro sozinho com os meus cãezinhos. Isso que vou contar é totalmente real. Por mais estranho que pareça, sei que tudo aconteceu exatamente assim, que não foi um sonho ou uma fantasia. Desde que eu cheguei, todas as noites, à mesma hora, os cães do meu vizinho latiam, sempre, sem faltar às 2 horas da manhã. Todas as noites eu acordava na mesma hora, cansado de ouvi-los. Meus cães que estavam dentro, curiosamente, não latiam, e quando começavam a latir, os do vizinho paravam. Eu imaginava que alguém chegava naquela hora,
que alguém passava por ali ou que era algum outro cão que atravessava a rua. Mas o curioso era que sempre eram perfeitamente pontuais. Sempre que os latidos me acordavam, olhava para o relógio e sempre eram as 2 horas em ponto. Cada vez estava mais irritado de ouvi-los, porque sempre duravam mais de 20 minutos, o suficiente para me tirar o sono. E depois de 2 meses, no final de um péssimo dia, simplesmente eu explodi. Levantei e saí da cama. Eu saí da casa para olhar por uma grade na porta que dava para a rua. De lá eu conseguia ver um pouco sem sair, mas eu não notei nada. Em outra noite eu teria voltado para casa, mas não naquela. Naquela noite eu fiquei com muita raiva daqueles cães. Eu estava saindo naquele momento, então eu abri a porta para ir para a rua, disposto a descobrir o que diabos estava acontecendo e o que causava aqueles latidos. Olhei para a casa do vizinho que já o conhecia. Foi então que eu vi algo parado lá, sem se mover, observando os cães que latiam furiosamente para ele. Foi tão estranho que até pareceu engraçado. Eu não sabia o que fazer ou o que pensar, mas não havia mais ninguém, nada além daqueles cães que eu já conhecia e aquele outro cão parado os observando. Então esse mesmo cão virou na minha direção, mas não se moveu como um cão. Não sei como descrever, mas se moveu como uma pessoa para me olhar. E virei-me para correr de volta para casa, quando uma voz veio atrás de mim dizendo o seguinte: "Nunca vi um cachorro andar em 2 patas?" Aquela voz não podia vir daquele cão. Não foi um grito, não foi um sussurro, foi uma voz normal falando comigo. Corri para minha casa, sentindo que aquela coisa estava perto de mim, bem atrás de mim. Ao entrar, eu senti vontade de vomitar. Eu nem sequer fechei a porta para entrar, e agora os meus cães é que não paravam de latir. Eu entrei no banheiro para vomitar de medo, mas eu percebi que não havia trancado a porta principal com chave. Eu corri para trancar a porta do meu quarto. Meus cães ficaram do lado de fora latindo na porta, batendo nela como se quisessem entrar. Eu me enfiei debaixo dos cobertores. Eles pararam de latir quando já era quase 3 horas da manhã, e finalmente eu consegui dormir. De manhã, eu constatei que não tinha fechado a porta nem a grade. Contei aos meus amigos que achavam que eu tinha inventado tudo aquilo, ou que era um sonho estranho. Alguns deles tentaram acreditar em mim, tentaram ser empáticos. Um deles disse que talvez fosse um nauau, um bruxo que se transforma em animais. Os cães continuaram latindo por mais algumas semanas, e os meus também. Embora sempre fechasse bem a porta depois daquela noite, sempre latiam na mesma hora até que, de repente, um dia pararam. Eu encontrei o vizinho na rua uma vez. Era um senhor muito sério e reservado, por volta de uns 60 anos. Perguntei se ele já tinha visto a quem os cães latiam. Ele disse que havia coisas que simplesmente preferia ignorar e que tomara que eu pudesse fazer o mesmo. São horas de dormir, não de sair investigando, ele disse. Suponho que ele sempre soube, mas tentava conviver com eles sem dar tanta importância. Olá, me chamo James. Sou um lenhador que vive no noroeste do Amapá. Passei toda a minha vida aqui. Esses bosques são o meu lar. Tanto meu pai quanto meu avô foram lenhadores, e eu assumi o negócio da família depois que eles se aposentaram. Um proprietário privado, impressionado com nossa ética e profissionalismo, também nos contratou para trabalhar para fazer serviços leves de arborização e manejo florestal. Recentemente, ele solicitou a remoção de algumas árvores velhas, uma tarefa que parecia simples. Meu amigo e eu trabalhamos incansavelmente até a noite e optamos por acampar, planejando retomar o trabalho cedo na manhã seguinte. Montei uma barraca enquanto meu amigo acendia uma fogueira. Passamos horas contando histórias e bebendo até dormir. A barraca estava estranhamente quente, então escolhi dormir sob as estrelas. O céu noturno sereno e o sussurro das árvores finalmente me adormeceram. Algumas horas depois acordei em completa escuridão. As estrelas haviam desaparecido e o vento cessado. Uma quietude inquietante envolvia a floresta.
Um rugido arrepiante ecoou à distância, fazendo meus pelos se arrepiarem. Agarrando minha lanterna, apontei para a floresta enquanto os rugidos se repetiam e uma brisa surgia, despertando meu amigo na barraca. Ele saiu pálido, tendo ouvido o rugido também. Sabíamos que não era uma onça, algo muito maior era o responsável. Então, uma árvore caiu por completo, bem perto da gente, seguida por outra. Meu amigo iluminou com sua lanterna na direção do barulho, revelando uma criatura enorme, maior que um urso, com pelos escuros e rala e muita pele exposta. Seus músculos eram evidentes enquanto derrubava as árvores sem esforço. A criatura rugiu novamente, dessa vez avançando em nossa direção. Em pânico, subimos em uma árvore bem grossa e bem grande, próxima a nós. Nos escondemos até o amanhecer. A criatura devastou nosso acampamento durante toda a noite. Ao amanhecer, encontramos nosso acampamento destruído, parecendo ter sido atacado por um grupo de onças. Descemos com cautela, recolhemos nossas coisas e nos apressamos para o nosso caminhão. Ainda me pergunto sobre aquela criatura. Possivelmente era um lobisomem, dando sua aparência humana. Meu amigo confirmou mais tarde que o encontro que ocorreu foi em junho de 2023, quando dizia para sua família. Ele mostrou-se relutante em detalhar a aparência da criatura, provavelmente ainda estava em choque. Para evitar o ridículo e proteger seu negócio, absteve-se de fornecer mais informações. Um veterano da Marinha enviou um relato macabro para o canal. O mesmo veterano que preferiu permanecer anônimo tinha cerca de 50 anos de idade. Estava acampado com seus amigos camaradas de armas em uma localização especialmente isolada da floresta, possivelmente localizada no estado do Mato Grosso. Era junho de 2021. Tinham dedicado a maior parte do dia a caminhar em direção ao seu destino e, ao cair do crepúsculo, procederam a montar suas tendas. Em certo momento, o veterano se distanciou do grupo para recolher lenha. Embora começasse a anoitecer, não se afastou muito, apenas 9 metros do acampamento, e portava seu calibre 45 para proteção. Logo percebeu que algo a espreitava tanto pela sua esquerda quanto pela sua direita e chamou seus amigos, que acudiram rapidamente à sua posição. Enquanto transitavam pela trilha, emergiu das florestas uma criatura semelhante a um canino, mais ou menos 2,5 metros de altura. Erguida em suas patas traseiras, a descreveram como massivo, com um peito semelhante a de um fisiculturista. Seus olhos irradiavam um fulgor amarelo e rangiam seus dentes. De sua boca pendia uma espécie de baba. A besta avançou contra eles, mas o animal, que eles não sabem de onde veio, apareceu do nada. Impactou contra aquela besta. A criatura desabou por um barranco e os homens, sem pensar, fugiram em direção ao acampamento. Outro lobisomem, ainda mais imponente que o primeiro, também os atacou. Um golpe súbito, dessa vez por um tronco de árvore, gerou um estridente ruído e derrubou a criatura. Enquanto os homens observavam atônitos, da floresta surgiu uma terceira criatura, um gigantesco ser coberto de pelos, de aproximadamente 3 metros de altura, com peitos proeminentes. Em suas mãos segurava um tronco. Era uma criatura peluda com aproximadamente 3,5 metros de altura. A criatura examinou os homens atentamente. Então a criatura apontou ao longo do caminho, como se instigasse os homens a abandonarem imediatamente o local. Sem hesitar, eles correram de volta ao acampamento. Entrincheirados devido à distância e pela impossibilidade de partir devido à hora avançada, os homens acenderam uma fogueira com a madeira disponível e permaneceram vigilantes durante toda a noite, firmemente agarrados às suas armas. Ao redor do acampamento, podiam-se ouvir os 2 grupos de criaturas rondando na escuridão. Em um momento crítico, outra criatura emergiu do bosque, avançando contra eles. No entanto, foi interceptado por uma criatura tipo pé grande, que saiu entre as árvores e o confrontou, armado com um grande pedaço de pau. Com a chegada do amanhecer, os homens aterrorizados e exaustos desmontaram o acampamento. Apesar do cansaço que os pesava,
Percorreram o caminho de volta e saíram daquela área. O veterano e seus amigos pactuaram de não dizer isso para ninguém, mas decidiu compartilhar essa experiência aqui no canal, pois não quer levar esse segredo para o túmulo. Ele afirma que existem coisas na mata mais estranhas e sinistras do que podemos imaginar. Olá, existe uma antiga estrada que raramente se toma. Talvez alguém a utilize durante o dia, mas à noite ninguém a usa. Há várias histórias sobre coisas que aconteceram ali. Alguns até decidiram tirar sua própria vida nessa antiga estrada. Animais estranhos têm atacado pessoas apesar da falta de predadores na área, e têm se assediado pessoas ou algo pior. Há histórias também sobre uma entidade conhecida localmente como o Caminhante do Vento, que é outra história completamente diferente, para um outro vídeo. A antiga estrada é um trecho de 3 milhas de asfalto, cercado por campos agrícolas e florestas, sem um único poste de luz para iluminar o caminho. Eu tinha 24 anos naquela época, estava na casa do meu amigo na vila vizinha. Já era tarde, lembro-me que já passava da meia-noite. Normalmente eu ficaria para dormir. No entanto, a namorada do meu amigo estava por perto, então eu não queria incomodá-lo sem inconveniente. Me despedi e parti. Estava escuro e lembro-me que fazia muito frio, mesmo para uma temporada de inverno. Além disso, começou a chover. Teria que chegar em casa rapidamente se não quisesse ficar doente. Eu estava indo em direção à antiga estrada, que era a minha rota habitual para casa. Mesmo à noite, apesar das histórias, eu achava a antiga estrada linda, com vistas incríveis das estrelas sobre minha cabeça, graças à falta de luz dos postes. As luzes das vilas distantes e os povoados nos vales brilhavam como um belo cenário. Deveria ser uma caminhada pacífica e serena para casa que me ajudaria a relaxar, mesmo que encontrasse alguém. Sempre tive a ideia de que eles também não teriam medo, então simplesmente não nos incomodaria. Cheguei a um conjunto de degraus de pedra que levavam à antiga estrada. Lembro-me de ter ficado lá, olhando para a escuridão que envolvia a estrada à minha frente. Algo dentro de mim me dizia para dar meia volta. Eu tinha um pressentimento, algo estranho. Eu tomava essa estrada o tempo todo e nunca senti essa coisa antes. Eu nunca me senti tão hesitante. Engoli seco. A chuva caía bem forte sobre mim. Tudo o que eu queria era chegar em casa e sair daquele clima terrível. Continuei em frente, afinal as estradas secundárias eram construídas de tal forma que adicionariam quilômetros extras à viagem. Então, novamente, eu me lembrava que aquela era a minha melhor opção. O céu estava coberto de nuvens, impedindo toda a visão das estrelas. Até as aldeias distantes mal eram visíveis atrás da névoa da chuva, com a falta de estrelas e lua para iluminar meu caminho. A estrada em que eu caminhava era mal visível. Meu ouvido também estava afetado por causa da chuva que caía. Eu estava me aproximando do meio do trajeto e, naquela altura, já estava tremendo, estava encharcado até os ossos e o frio do inverno estava me afetando. Minha pele coçava devido ao frio. Meus pensamentos foram interrompidos por um grito ensurdecedor que vinha direto à minha frente, talvez cerca de 30 metros de distância. Era um grito de dor e, vivendo em uma área rural, deduzi que era o grito de uma ovelha quase imediatamente. O grito foi prolongado, começou alto, mas gradualmente diminuiu até desaparecer. E mais uma vez só pude ouvir o som das gotas de chuva batendo no concreto ao meu redor. Fiquei parado esperando outro som, mas nenhum veio. Então, olhei na direção de onde havia ouvido o grito e não pude ver o pobre animal. Uma parede de pedra bloqueava minha visão, mas o intenso pressentimento de voltar para a estrada principal voltou. Eu estava assustado. Não era alguém que normalmente se entregasse ao medo. Sempre achei que havia explicações lógicas para tudo. Então minha mente decidiu que essa ovelha provavelmente estava em trabalho de parto. Eu não sabia quando era a temporada de parto, mas era o melhor pensamento que me veio à mente naquele momento, para me produzir um pouco de calma.
Com a minha mente se agarrando a esse pensamento, o desconforto desapareceu e meus pensamentos voltaram para as minhas roupas encharcadas e o frio intenso. Continuei em frente. Meu objetivo era chegar em casa, mas ao passar pelo local onde havia ouvido os gritos da ovelha, meus ouvidos se aguçaram. Havia um som, quase como um som úmido, como de rasgar, quase como se alguém estivesse comendo costelas ou algo assim. Eu me abaixei e me aproximei lentamente da parede, pensando que um cordeiro recém-nascido estava sendo atacado por uma raposa. Não era comum, mas não era desconhecida que as raposas, embora bonitas e muitas vezes fofas, atacassem qualquer coisa. Alcancei a parede, minha mão estava em meu bolso segurando minhas chaves, que tinham uma pequena lanterna acoplada. A lanterna não era potente, mas sua função principal era iluminar o pequeno ponto na minha porta para que eu pudesse encontrar a chave. Era bastante inútil, mas era tudo que eu tinha naquele momento. Eu tinha o dedo pronto para pressionar o botão da lanterna. A minha ideia era surpreender a criatura, esperando assustá-la e fazê-la fugir. Eu me levantei, acendi a lanterna. Não vi um cordeiro, não vi uma raposa. Tudo o que vi foi uma ovelha imóvel. Havia um buraco enorme em seu peito, de onde saía vapor enquanto o sangue descia e esfriava-se no clima frio. Surpreendentemente, meus olhos não estavam fixos na ovelha, mas sim nas duas mãos alongadas, que estavam posicionadas dos dois lados dessa ferida. Essas mãos estavam escuras, quase negras, eram ossudas e armadas com longas unhas afiadas. Só pude olhar para essas mãos por um segundo antes dos meus olhos decidirem olhar para cima para ver o rosto a que pertenciam. Era tão escuro quanto suas mãos. Minha lanterna não dava muita visibilidade, mas pude distinguir o rosto, que era longo e fino. Sua pele parecia impecavelmente lisa, sem um único pelo e sem características distintas. No início, só pude distinguir uma boca que tinha um pedaço de carne pendurado nela, e então os encontrei porque não brilhavam. Não eram vibrantes de forma alguma, eram simplesmente muito escuros, quase tão escuros quanto a pele ao seu redor. Enquanto eu continuava olhando em estado de choque, levei 1 ou 2 segundos para perceber que aqueles olhos escuros e vazios estavam me encarando de volta, e com isso me libertaram de todo o transe. A criatura estava a cerca de 20 metros de distância, com olhos fixos em mim, em uma expressão neutra, apenas me olhando em silêncio, talvez me desafiando a me mover. O medo me invadiu, meu corpo começou a tremer violentamente. Não me vergonho de admitir que as lágrimas rolaram pelo meu rosto e deixei escapar um gemido. Aquela criatura, seja lá o que fosse, reagiu ao meu medo, soltando o pedaço de carne de sua boca, e ficou de pé sobre suas patas traseiras, alcançando cerca de 7 metros de altura. Era muito magro, com braços pendurados até os joelhos. Fiquei paralisado pelo choque e pelo medo, sentindo que poderia desmaiar a qualquer momento. Foi então que algo aconteceu dentro de mim. A resposta de lutar ou fugir foi ativada. Então eu agarrei um pedaço de pedra que havia no chão, eu o lancei em direção à criatura e então corri, nem mesmo verificando se a pedra atingiu aquela coisa ou não. A adrenalina me impulsionava. Eu estava correndo tão rápido quanto minhas pernas podiam me levar. Os pensamentos de estar congelado e encharcado agora eram memória distante. Eu queria pedir ajuda, mas ao pegar meu telefone no bolso, o deixei cair em meu pânico e não consegui parar para pegá-lo. Eu estava muito aterrorizado, nem mesmo queria olhar para trás, porque eu sabia que aquela coisa estava bem atrás de mim. Tudo o que me restava eram as minhas pernas e a adrenalina que as impulsionava. Eu consegui chegar até o final da antiga estrada, onde ficava a minha casa. A rua a qual se juntava estava a apenas 4 edifícios de distância. Ao chegar à porta, encontrei o ferrolho da fechadura. Entrei rapidamente e fechei todas as portas e janelas. Peguei uma faca e sentei-me no sofá. A adrenalina me abandonou, meu corpo e minha mente estavam exaustos pelo calvário e me recusei a dormir. Eu sabia que não morava longe da antiga estrada e que aquela coisa
Poderia estar do lado de fora, me espreitando. Cada rajada de vento ou ruído de folhas me fazia pensar que a criatura estava à espreita nas moitas. Cada vez que meu gato se movia ao redor da casa, eu pensava que a criatura estava dentro da minha casa. Foi uma longa noite cheia de sustos por qualquer ruído mínimo, e meu único companheiro era o medo. Finalmente a luz do dia chegou, dando-me coragem para dormir um pouco. Eu não sei quanto tempo eu dormi, mas 3 batidas na minha porta me acordaram. Eu me levantei com a faca na mão, pronto para me defender. Me aproximei da janela e vi 2 policiais na minha porta. Deixei minha faca e os deixei entrar, e eles fizeram uma série de perguntas, me perguntando onde estive na noite anterior e o que estava fazendo. Respondi voluntariamente dizendo que estava na casa de um amigo meu e que voltei pela antiga estrada. Eles me perguntaram se eu vi algo suspeito. Menti e disse que não tinha visto nada. Afinal, quem acreditaria em mim? Eu seria a piada na cidade, ou até mesmo poderia ser internado em um hospital psiquiátrico. O oficial que falava simplesmente me olhou, claramente não acreditava em mim. Então ele me entregou meu celular, dizendo que o encontrou na estrada, não muito longe de uma cena de tumulto para o qual eles foram chamados. A tela do meu telefone estava quebrada, mas felizmente ainda funcionava. Perguntei que tumulto eles estavam falando. Relutantemente, ele procedeu a me dizer que encontraram um campo de ovelhas mais adiante. Eles encontraram o meu telefone e que os levou até a minha casa na esperança que eu tivesse informações. Não demorou muito para que as pessoas culpassem os animais fugidos do zoológico ou talvez raposas à solta. Algumas pessoas até indagaram que um fazendeiro só queria o seguro do gado e tentou dar um golpe na seguradora. No entanto, eu sabia a verdade, nunca contei a ninguém o que aconteceu comigo, nem mesmo aos meus amigos mais próximos. Eles sempre pensaram que eu era uma pessoa estranha, então eu não queria adicionar mais combustível ao fogo e me tornar alvo de piadas. Passaram-se 4 anos e um amigo meu veio me visitar do Rio de Janeiro em seu carro. Depois de uma reunião social, ele estava na antiga estrada à noite. Ele viu uma pequena criatura agachada sobre uma ovelha no meio do caminho, consumindo o pobre animal. Seu carro assustou a criatura. Ela olhou diretamente para ele. Mesmo com os faróis brilhando sobre ela, ele não conseguiu distinguir muito bem, apenas que era preto, com membros longos e finos e surpreendentemente magro. Ao ouvir sua história, senti a necessidade de compartilhar minha experiência. Moro no interior de São Paulo e prefiro não revelar meu nome. Obrigado por narrar o meu relato.